Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Venho falar com vocês da nossa última aula. Desse projeto de lei de execução penal, formulei várias aulas e as aulas eram liberadas toda quarta-feira. Tinham vários temas, esses temas todos eles dentro da lei de execução penal. E nós estamos chegando então na última aula, nós vamos fechar esse ciclo. E a nossa última aula hoje tem como tema do emprego de algemas. Bom, eu inicio a introdução dizendo para vocês o seguinte: o uso de algemas ele vem cercado de restrições. Deixa bem claro que a algema ela é uma exceção e não a regra. Eu vou falar de um exemplo, já vou começar com um exemplo para que a gente possa fazer esse link. Quando nós do direito penal estamos cansados de ouvir que a prisão é exceção, a regra é a liberdade. Só que, infelizmente, na nossa realidade, o que nós presenciamos é o inverso nesta frase. A mesma situação se emprega ao uso de algemas, ou seja, a algema ela é a exceção e não a regra. No entanto, o que nós presenciamos em muitos casos é a frase de maneira contrária, oposta, assim como a referente à prisão. Mas vamos lá. O que nós vamos aprender hoje? Eu vou falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, vou comentar sobre o artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal, vou falar também do artigo 199 da LEP, da súmula vinculante número 11 e do Decreto Federal 8.858 de 2016. Vou falar de uma jurisprudência e vou citar dois exemplos. Então vamos lá? Bom, eu já inicio dizendo para vocês que no artigo 5º, inciso 49 da Constituição, diz assim: é assegurado aos presos a integridade física e moral. E essa integridade física e moral, ela não pode ser subtraída porque ele está sendo preso. Logo, isso pertence a ele, como pertence a você, como pertence a mim, como pertence a todos nós. Ok? Assim, a gente deve verificar também o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, esse princípio ele é inerente a todos os seres humanos. Ele não pode em nenhum momento ser subtraído dele. Não pode ser condicionado. Olha, se você não for preso, o princípio da dignidade da pessoa humana está ok para você. Mas se você for preso, o princípio da dignidade da pessoa humana não estará ok para você. Isso não existe. Esse princípio é inerente e não é condicionado ao que você fez, ao que está fazendo ou ao que você deixou de fazer, ok? E quando fala também do artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, não sendo admissível, o tratamento desumano ou degradante. Óbvio, tratamento desumano ou degradante, eu vou ferir a integridade física daquele preso. Eu vou ferir a sua integridade também moral. Logo, não pode acontecer, ok? Sendo possível o uso de algemas em algumas situações, ou seja, são situações excepcionais. A exposição de motivos da Lei de Execução Penal, nos seus artigos, nos seus números, 176 e 177, se refere ao uso de algemas que deverá acontecer em situações específicas. O artigo 199 da LEP deixa isso bem claro, dispõe: o uso de algemas será disciplinado por decreto federal. Veja, não pode ser normalizado. Nós não podemos normalizar aquilo que é considerado anormal, ok? Bom, com o intuito de coibir reiterados abusos, surge então a súmula vinculante número 11, que diz assim, abre aspas, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, para que ocorra o uso de algemas, em determinadas situações que não são até mesmo consideradas excepcionais, elas deverão ser fundamentadas por escrito, dizendo o porquê que foi necessário o uso de algemas naquela situação. Se ele não ofereceu perigo de fuga, colocou em risco a integridade física própria ou de terceiros, não há por que fundar ali o uso de algemas. Mas, mesmo não colocando todo esse risco, mas surgindo algo novo, desde que seja fundamentado por escrito, o uso de algemas ele passa a ser aceito. Caso contrário, isso gera abuso, ok? Vamos lá. No entanto, há algumas situações, e essa situação que eu vou relatar agora, vou relatar duas situações para vocês, que está no próprio Decreto Federal. Um está no Decreto Federal 8.858 de 2016 e o outro está no Código de Processo Penal, no nosso artigo 292, parágrafo único. Vamos lá? Com relação ao Decreto Federal, no seu artigo 3º diz assim, abre aspas, é vedado o emprego de algemas, ou seja, não pode ser usado em determinadas situações colocadas aqui, o que eu vou continuar lendo para vocês. Não, é vedado, é proibido, não é aceitado, não pode, não pode, não pode. Agora deu para entender, né? O emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional, durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente, entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. Ou seja, ela está entrando em trabalho de parto, está sendo conduzida da unidade prisional à unidade hospitalar, não pode ser conduzida ou não pode iniciar o trabalho de parto algemada. Carla, isso é um absurdo, eu já sei. Por que você está falando isso? Se eu estou falando isso, é que eu tenho, não vou dizer a certeza de que não acontece, mas que já aconteceu. Isso eu digo com certeza. E eu torço, sinceramente, que isso não esteja acontecendo em pleno 2022. Torço para que isso não esteja mais acontecendo, ok? No artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal, diz assim, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como as mulheres durante o período de puerpério imediato. Ou seja, nem nessas situações é proibido, é vedado, não pode. Eu sei que parece absurdo a gente falar ou conversarmos a respeito do óbvio, mas às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Ele necessita ser escrito e necessita ser falado com ênfase para que as pessoas possam ter noção do que acontecia e que eu torço sinceramente que isso não esteja acontecendo. Vou iniciar então com vocês agora o entendimento de uma jurisprudência, que foi do TJ, foi o agravo regimental no habeas corpus, que foi do 73.24.96 de São Paulo, que diz assim, o agravante foi preso em flagrante e foi convertida em prisão preventiva
e foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, artigo 33 caput, combinado com o artigo 40, inciso 3º, ambos da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Okay? O decreto prisional fundou no seguinte fato: a quantidade e a nocividade do entorpecente. Foram 474,07 gramas de crack. Além disso, teve a apreensão de 2 celulares, em que o agravante não comprovou vínculo algum com aqueles aparelhos, ou seja, ele não conseguiu provar que era dono daqueles aparelhos, daquelas linhas telefônicas, ok? O agravante informa o seguinte: houve a ofensa à súmula vinculante número 11, ou seja, no momento que ele foi preso em flagrante, ele não teve receio de fuga, ele não colocou em risco a integridade física própria e nem de terceiros. Logo, ele não tinha por que ser preso, ou no caso, algemado, né? E conduzido do local onde ele foi preso até a delegacia algemado. A prisão ocorreu em flagrante, a gente não discute. Convertido em preventiva, a gente dá andamento no que precisa dar andamento. No entanto, o que se discute aqui é que a defesa percebeu que houve uma ofensa à súmula vinculante número 11 e a desnecessidade da condução desse agravante do local onde ele foi preso em flagrante até a delegacia, ele foi algemado, ok? Bom, logo em seguida, né, o Ministério Público indica que fala, olha, não foi bem assim, vamos com calma, né? E a defesa, antes de falar do Ministério Público, a defesa ainda dá uma outra questão, levanta uma outra questão, que diz que a quantidade de droga apreendida, ou seja, do crack, 474,07 gramas, era uma quantidade ínfima, logo não necessitava desse tipo de prisão. Vamos lá. E qual foi a ementa? A ementa foi que o Ministério Público disse o seguinte: eu entendo e compreendo totalmente o que está descrito na súmula vinculante número 11. No entanto, o fundamento pelo uso da algema veio decorrente dos artigos 312, 313 e 315, todos eles do Código de Processo Penal. Com isso, a decisão foi baseada na situação de que esse agravo regimental no habeas corpus foi desprovido. Ou seja, ele continuou preso e não houve, o entendimento é que não houve ofensa alguma à súmula vinculante número 11, ok? Vou dar para vocês agora 2 exemplos, vou citar. Eu já vou dizendo logo que o primeiro exemplo que eu vou citar são exemplos que estão na mídia ou que estavam em uma grande quantidade, né, de forma incansável na mídia, e que você pesquisa pela internet e não tem problema nenhum. Mas eu vou pautar esse exemplo do que consta na lei, não do que eu penso a respeito, referente àquela pessoa, ok? Então vamos lá. O exemplo que eu tenho para dizer para vocês é o uso de algemas que for não só nas mãos, nos punhos, mas também nos tornozelos, né? Com a prisão do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Foi amplamente divulgada a imagem, amplamente comentada e discutida também a respeito da tamanha necessidade, né, do uso de algemas, tanto nos punhos, nos braços, quanto nos tornozelos. Se havia necessidade realmente disso ou não, se isso era abuso ou não, ok? Fica para cada um pensar. O outro exemplo é também do Tribunal de Justiça, ou seja, embora também do Rio de Janeiro, né? Onde houve relaxamento de prisão de 2 acusados. O primeiro acusado, ele foi preso em flagrante porque portava 6 peças de carne saindo de um supermercado. O segundo acusado, ele foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Carla, ok, ele foi preso em flagrante, o outro por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, mas por que houve, né, o relaxamento dessas prisões? Porque ambos foram conduzidos à audiência de custódia algemados. Não ofereciam risco de fuga, em nenhum momento.
não oferecia risco à integridade física própria e nem alheia. Ali estava claro o abuso da súmula vinculante número 11. Por isso que houve o relaxamento da prisão. Quando uma prisão torna-se ilegal, o recurso cabível a ser manejado é o relaxamento da prisão. Aí, nesse caso, houve o relaxamento, porque entenderam que houve uma ofensa gravíssima à súmula vinculante número 11, e comprovadamente, sendo que ambos apresentaram na audiência de custódia algemados e sem oferecer risco algum à fuga ou à própria integridade física ou a de terceiros, de todos que estavam ali. Bom, fecho a aula de número 19 com vocês desse ciclo e preparo já um próximo ciclo, um próximo projeto. Mas antes de preparar esse projeto, eu desejo a todos um Natal maravilhoso, um Ano Novo belíssimo para todos nós e que todos possam colher aquilo que plantou em 2022, possa colher de bênçãos, de alegrias e de prosperidade em 2023. Não desistam, lutem, estudem sempre. Não estude somente porque eu tenho uma oportunidade naquela área X, então eu vou estudar ali. Não, estude para adquirir conhecimento. O conhecimento é seu e ninguém tira. A importância dele é essa. Ele abre portas para você, ele abre a sua mente e ele é seu e ninguém tira. Desejo 2023 maravilhoso para todos nós, com muitas bênçãos, muito amor, muita esperança, muito estudo e, com certeza, muito trabalho. Um forte abraço a todos e até o próximo projeto. Até lá!